Olá, povo de Deus! Paz, a paz do nosso Deus, que excede a todo entendimento, esteja para sempre em vossos corações. Aqui João Célio Dolada, Vitória Comunidade Cristã de Curitiba, trazendo mais uma palavra para seu crescimento espiritual. Ela vem direto do trono de Deus, além do crescimento espiritual, ela tem um objetivo. Esta palavra hoje quer trazer uma motivação para você nesses dias maus que estamos passando. E eu começo fazendo uma pergunta, e a pergunta é também o título desta mensagem. E essa pergunta é assim: você tem sido um cristão resiliente? Você sabe o que é ser resiliente? Resiliência é a mesma coisa que resistência? Será que Deus nos criou com a capacidade de resiliência? E se nos criou assim, temos usufruído desta ferramenta, utilizado esta importante ferramenta? É disso que Deus quer tratar neste dia. Eu quero começar pedindo para que você inscreva no canal João Célio Dolada e da Vitória Comunidade Cristã, dê um like, acima de tudo divulgue, compartilha, porque o objetivo desse trabalho é ganhar almas para Jesus, é evangelizar, dar crescimento espiritual, conhecimentos acerca das coisas do reino ao povo de Deus. Muito bem, então, resiliência. Os dias são maus. Precisamos, todos nós, cristãos ou não, quem tem bastante fé ou quem tem pouca fé, quem está em dificuldade ou não, precisa tomar uma posição, providências acerca do que está à nossa mercê, que está à nossa frente. Não podemos ficar simplesmente parados, lamentando. É uma atitude que temos que tomar. E é isso que Deus espera de nós, pois Ele deu inúmeras capacidades para isso. Eu quero começar falando então de resiliência. Vou falar um pouco acerca disso, peguei até alguns conceitos aí da internet, juntados aí com a palavra de Deus. Obviamente, a palavra de Deus tem que ser necessária para o nosso crescimento espiritual. Obviamente, ela vem da palavra, ela vem do trono de Deus, ela é gerada pelo Espírito Santo em nosso espírito para o nosso crescimento e para a motivação, para nós fazermos mais que vencedores. Muito bem. O que representa resiliência? Eu vou ler um conceito aqui, ó. Resiliência é um conceito emprestado da física, que significa a capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e problemas e reagir a eles sem entrar em conflito psicológico e emocional. Em resumo, significa lidar com esses conflitos sem entrar em crise, de uma forma mais equilibrada, de uma forma que Deus e a humanidade, a comunidade, os irmãos esperam de nós, cristãos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Esse é o conceito emprestado da física, mas para a psicologia, ser resiliente é ter a capacidade de dar a volta por cima, lidando e superando as adversidades e transformando experiências negativas em aprendizado. É o popular, sacode a poeira e dá volta por cima. Mas vamos lá. O que é uma pessoa resiliente? Nas pessoas, em nós, a resiliência representa a capacidade de nos adaptarmos ou mesmo evoluirmos nos momentos de adversidades, e adversidades não nos faltam. Tivemos adversidades antes pandemia, durante pandemia, certamente teremos pós-pandemia. O homem está sempre em conflito com o outro, em dificuldades, com problemas de saúde, tendo que lidar com a perda, com a morte, com o desemprego, com problemas financeiros, problemas emocionais, espirituais, de toda a natureza. Mas o que Deus nos ensina hoje? Nós temos que evoluir com as adversidades. Em tempos de pandemia, morte, doença, desemprego, problemas financeiros, como eu já disse, e relacionamento de forma geral, o homem cristão, o homem que tem fé,
tem que usar esta fé. Temos que usar esta ferramenta, temos que sair na dianteira, correr para Jesus, para o colo do papai, buscar a ajuda do Espírito Santo, buscar a ajuda da nossa liderança eclesiástica, ler e orar. Há tanta gente esses dias parada em quarentena reclamando de não ter o que fazer. Ora, vamos estudar a palavra de Deus, vamos ler, vamos entender, meditar, orar, ouvir, escutar áudios, vídeos maravilhosos que as redes sociais nos disponibilizam todos os dias, coisas, material excelente. Esse conceito de resiliência, na física, na verdade, são propriedades que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Quer um maior exemplo? Vamos imaginar uma mola, uma boa mola. Você comprime a mola, como você descomprime, ela tem a condição de voltar à forma original. Isso chama-se resiliência. É isso que Deus está falando conosco. Por exemplo, um elástico, um bom elástico. Você estica o elástico, segura um pouco, ele é usado, tem algum objetivo, cumpre seu papel, mas quando se for um bom elástico, quando ele é solto, ele retorna ao estado original. Isso é a resiliência. Por exemplo, um galho de uma árvore, quando você, talvez como criança, não sei se você já teve essa feliz experiência de pendurar-se num galho de uma árvore, geralmente na beira de um rio, e às vezes um amigo ia lá e nos segurava dos nossos pés, depois nos soltava aquele galho de árvore, se fosse bem forte, ele nos jogava, nos impulsionava lá para dentro do rio, e era maravilhoso, mas aquele galho se retornava ao seu estado natural. Existem algumas diversas árvores que têm essa particularidade, essa propriedade de resiliência, uma resistência maior. Existem várias, mas o exemplo maior é o carvalho, a árvore chamada carvalho, que quando mais ela é submetida a intempéries, aos ventos, às chuvas, às vezes secas e tantas outras coisas, ela primeiramente aprofunda as suas raízes e principalmente se for solo rochoso, as suas raízes contornam pedras para que ela fique mais resistente, ou seja, ela aproveita aquilo que ela tem. Então, e por que nós não tomarmos esses conceitos, então, emprestados da física, mas que Deus nos orienta hoje para que apliquemos as nossas vidas, para que tenhamos a vitória nas batalhas de toda a natureza, as quais nós temos travados durante esses dias de dificuldade e certamente teremos. No sentido figurado, é a capacidade de recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou mudanças, se é que má sorte existe, mas tudo bem, caminhemos. Agora eu quero entrar lá na palavra de Deus. Tudo faz sentido. Deus não inspira a ninguém uma palavra a não ser com um propósito específico, e esse propósito de hoje é para crescimento espiritual e motivacional, para que saiamos, após de alguns minutos, ouvindo, vendo esta mensagem, tomemos uma decisão, se é que ainda não tomamos, forte, de guerreiro, de vencedor, de vencedora, de um adolescente guerreiro, de um jovem casal, de uma mulher, de uma mãe de família, de uma esposa, de um pai, de um jovem, de um ancião, de um empregado, de um patrão, de um profissional liberal, de um autônomo desempregado que perdeu o emprego ou não. Temos que pegar esta palavra de hoje, aplicar para a nossa vida e sairmos aí vencendo as barreiras. Provérbios 24:10. Olha que Deus nos fala hoje. Deus nos dá lá um puxãozinho de orelha. Diz assim: nós estamos passando por angústias, por dias maus, por dificuldades, um período muito perturbador para nós, para a nação brasileira, para o mundo também. Mas Deus nos chama atenção. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então, não é época de nos mostrarmos fracos, a nossa força é pequena, não, é de sermos fortes, tomarmos posição, tomarmos partido do lado daqueles que querem ir avante, para sempre ir avante, com Jesus, e muito bem, vamos em frente. Lá em Joel, capítulo 3, versículo 10,
Eu peguei apenas um versículo onde o Senhor pega o povo da época lá e dá uma motivada neles, diz assim: forjai espadas das vossas enxadas. Era tempo de luta, de guerra, espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. É isso que nosso Deus nos diz. Sabemos que Thomas Edison, por volta de 1879, inventou a lâmpada elétrica, né? Existem muitas informações acerca disso, mas uma delas que eu tomei no Google diz que ele fez essa invenção após 1.200 tentativas. Ele era um homem resiliente, ele era um homem persistente, ele ficou para a história. Então, resiliência é persistência, perseverança. Resiliente é uma pessoa disciplinada, esforçada, dedicada, que gosta do novo, do aprendizado, do desafio. Se não é um desafio espontâneo, mas quando vem o desafio, quando a água está pela cintura, sai a nadar, mesmo que não saiba, e vai em frente. Normalmente, nós oramos, estudamos a palavra, nós participamos de uma célula, do estudo bíblico, dos cultos, porque queremos mais de Deus, aprender mais de Deus. Uma série de coisas. Como também para termos respostas aos nossos questionamentos, nossas necessidades, transformar nossas derrotas em vitórias, tristezas em alegrias, ajudar o próximo, obviamente, o papel do cristão, melhorar o relacionamento familiar e tudo isso. Hoje não é diferente, Deus está trazendo isso aqui, ficamos atentos ao que Deus está nos falando. Nós buscamos também restituir coisas que perdemos durante nossa vida, por culpa de quem? Às vezes não é culpa de ninguém, circunstâncias da vida. Às vezes, e eu até acho que a maioria das vezes, é por nossa própria culpa, muitas vezes, por nossas escolhas, por culpa de um familiar, por culpa de um parente, por culpa dos maus governantes, ou simplesmente, então, pelas consequências naturais da vida, como a pandemia. Nós, brasileiros, pelo menos não temos culpa da pandemia ter vindo. Há certas culpas por outros motivos aí, mas não vem ao caso, não vai causar crescimento espiritual para nós. Mas vamos pegar mais personagens bíblicos para trazer em comparação. Você conhece a história de José do Egito? Está lá no capítulo 37 ao 50 de Gênesis. Assim como o próprio povo de Israel, aquele povo resiliente, quantos acertos, mas quantos erros, quantas batalhas, quantas invasões, e é um povo praticamente dizimado numa boa época da história do mundo, reconstruído como um novo país, como uma nova nação, e hoje uma nação exponencial, uma nação poderosa, apesar do seu tamanho, apesar de tudo aquilo que passou. Isso chama-se resiliência. E aquele povo conhece Deus, aquele povo conhece as promessas de Deus. Então, é um exemplo para nós. E José do Egito? Um jovem, invejado pelos irmãos, jogado numa cisterna, retirado, vendido como escravo, foi escravo e depois empregado de Potifar no Egito, colocaram ele numa emboscada, numa enrascada, acabou sendo preso, inocente, mas lá, mesmo então ele estando como escravo na casa de Potifar, ele era o melhor funcionário, o melhor empregado, ele olhava, tinha uma visão ampliada das circunstâncias, das coisas, mesmo assim sofreu, mas foi para a prisão, tinha outra visão ampliada, diferenciada, uma nova maneira de ver, uma outra perspectiva de ver a vida na prisão. Logo ele era um líder ali dos presos. E você conhece a história. Depois ele adivinhou, Deus deu a ele o dom da adivinhação, revelação dos sonhos de Faraó, e depois ele tornou então governador do Egito, da maior nação daquela época. Isso é ser resiliente. Ele podia ficar choramingando, se suicidar, pular de algum lugar, ser um pobre coitado e dizer, ó céus, ó vida, mas não, com a resiliência, com a coragem e com a fé e com a obediência, aquilo que ele conhecia, os princípios da palavra de Deus, os princípios de Deus, ele foi à frente. E nós conhecemos então a história.
E eu pergunto para você, o quanto você já passou na vida, quanta dificuldade, seus pais, aonde eles estavam, onde eles começaram, quando casados, quando jovens, onde eles estão agora, ou mesmo você, cada um de nós, temos a nossa história de vitória, talvez poderíamos estar num patamar mais avançado em conhecimento, em cultura, em bens, ou em família, ou melhor emocionalmente, fisicamente, porém cada um de nós tem a nossa história, mas uns mais, outros menos, porque às vezes não é empregada a ferramenta chamada resiliência na forma, na proporção que Deus nos motiva e quer para que saiamos da onde estamos para um patamar melhor, quer seja mesmo no ministério, na caminhada, cumprindo o chamado, a obra de Deus, há tempo de analisarmos, olharmos por um novo prisma, uma nova visão, e entender a circunstância, o que está acontecendo e irmos em frente. Eu quero citar aqui pelo menos 10, mesmo que rapidamente, características de uma pessoa resiliente. Compilei, adaptei algumas coisas que eu li, que eu aprendi, e quero comentar, veja como é importante, se você quiser até anotar, a primeira característica de uma pessoa resiliente. Lembre-se, uma pessoa resiliente é uma pessoa perseverante, persistente, disciplinada, esforçada, que tem uma visão ampliada das circunstâncias. Então, a primeira característica da pessoa resiliente é que elas conhecem os seus limites. Conhece os seus limites, mas sabe que não pode ficar ali. Pessoas resilientes compreendem que há uma diferença entre quem elas são em essência e a causa do seu sofrimento temporário. Ou seja, quem sou eu? Eu estou passando por um sofrimento, uma dificuldade temporária. Eu já passei por situações piores, ou talvez da mesma dimensão, e sair. Por que não vou sair agora? Meu limite não é aqui, nessa pandemia, na perda do emprego, na perda de recursos, na perda da saúde, às vezes, infelizmente, até de um ente querido, quiçá, meu Deus, não seja assim. E essas pessoas entendem que o estresse dessa situação desempenha um papel em sua história. Temos que fazer uso do estresse. Há o estresse bom também, mas não alcança sua identidade a ponto de nos destruir. Ou seja, o estresse nos perturba, mas temos que pegar essa ferramenta e não deixar que ela mude a nossa identidade, o modo de pensar, o destino que Deus tem para nossas vidas. Assim que temos que caminhar. A segunda característica de pessoas resilientes, que entendem que precisam ser, que fazer diferença neste mundo, ser empreendedor em todas as áreas, mesmo que seja na área relacional, consertar uma situação, um conflito familiar. As pessoas resilientes, elas procuram ter boas companhias. É importante na vida toda, e principalmente agora. Pessoas resilientes, queridos, tendem a procurar cercar-se de outras pessoas resilientes. Olha as bolas. Não apenas por diversão, para serem resilientes, para divertir-se, não apenas lamentar-se, mas também quando há necessidade de uma situação de apoio. A resiliente, a pessoa do bem, principalmente. Deus espera isso, o mundo espera isso do cristão resiliente, que possa ajudar, que possa apoiar, que possa distribuir suas ideias, trabalhar junto, de repente propor alguma coisa, sentar, conversar, trocar ideias, orar juntos e ir em frente. Essas pessoas sabem quando ouvir e oferecer um incentivo. E o que mais importante, ela tem noção que não pode resolver todos os problemas, mas tem uma ideia, alguma coisa que vai colaborar um com o outro, trocando uma ideia, um brainstorm, né, uma tempestade de ideias e assim por diante. Na verdade, aqui se cumpre Romanos 12:15, que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai-vos com os que choram. E eu acrescento, incentivai os que precisam. É o nosso papel, o papel do cristão resiliente, andar em boa companhia, mas sermos boa companhia. Não apenas aquele negativismo, olhar só as más notícias e deixar-nos dominar pelas influências malignas das más notícias e tanta gente mal intencionada nesse momento.
Então, bons apoiadores acalmam uns aos outros. Não, vai melhorar, mais ou menos o que nós estamos compartilhando aqui. Vai passar, fique firme, lute, a crise virá, mas virá as oportunidades e assim por diante. A gente não vai admitir um sentimento de frustração, não, vamos à frente, vamos adiante. Então essa é a segunda característica da pessoa resiliente. E a terceira característica elas aprendem a lidar com o sofrimento. Já falamos um pouco sobre isso. Elas aprendem, tiram lições das dificuldades. A dor é dolorosa. O estresse é estressante e a cura leva algum tempo. Porém, pessoas resilientes, pessoas mais animadas, proativas, entendem que essa dor é só uma parte da vida que flui e reflui. A dor vem, passa, vai embora, outro dia, outro ano, outro mês, daqui 2 anos vem outra dificuldade, flui, reflui, a gente passa por ela e vai embora. Por mais difícil que seja o momento, é melhor entrar em acordo com a verdade, encarar de frente o que temos, do que negar que nada está acontecendo. É isso que temos que ter, saber lidar com o sofrimento. Vamos tratar a saúde, vamos tratar a dificuldade financeira, vamos tratar, vamos dar um jeito, vamos fazer planos. Eu tenho tempo, vou ler, vou estudar, vou buscar aprendizado. Queridos, há tantos cursos sendo liberados gratuitamente ali, online, pela internet afora, ou presencial, até de graça, um custo muito barato. Temos que aproveitar. A pessoa que sabe lidar com isso já toma uma dianteira nisso aí, né? Ao invés de resistir o que está acontecendo, mesmo que não for da nossa preferência, pessoas resilientes aceitam condições inevitáveis, fora do controle, como um desafio e vai embora, vai em frente. E é assim que Deus quer que sejamos. Mais do que vencedores. Jesus falou assim, Jesus é o modelo, eu já venci o mundo, vocês são mais do que vencedores, a tribulação aqui é momentânea. Nós podemos orar para os discípulos, vamos pensar mais especificamente em Paulo. Um dia ele estava preso, um dia açoitado, outro dia estava lá na praça pregando o evangelho novamente. Poxa, que resiliência, que exemplo da palavra de Deus, além de tantos outros personagens que nós temos aí, de Gênesis e Apocalipse, nós temos pessoas resilientes. A quarta característica de quem é resiliente, de quem é lutador, de quem é visionário, de quem é otimista obviamente, são otimistas. Pessoas resilientes costumam olhar para as circunstâncias de uma forma mais positiva, otimista. Geralmente essas pessoas assumem a responsabilidade direta por aquilo que compete. Ou seja, não atribui culpa. Queridos, não vai adiantar ficarmos culpando o governo que os R$600 é muito pouco, que não deu certo aquilo que nós pedimos, que eu perdi o emprego, que o patrão não foi honesto, ou que o empregado, que o governo... É claro, muita gente culpada nesse processo assim, mas vamos em frente, vamos entrar pelas circunstâncias para receber algum dinheiro que pudermos de forma legal, obviamente, uma vez que estamos cristãos, né? Mas temos que assumir a responsabilidade daquilo que nos compete. E deixa eu falar uma responsabilidade daquilo que nos compete. E eu digo de mim mesmo. Às vezes a gente não acha que uma situação difícil vai vir, embora na palavra de Deus, em Mateus 24, fala dessa, de outras que já vieram, de outras pandemias, crises e situações, dessa de agora e de outras ainda que virão. Então, o que nós deveríamos fazer? Agora em diante, já passou, então não adianta mais, vamos aprender apenas as lições. Pelo menos fazer uma poupança, economizar mais, termos um fundo de reserva financeira, que essa reserva financeira acaba sendo emocional para nossos familiares, para nós, para um amigo, para alguém também. Isso é a pessoa otimista, a pessoa que pensa lá na frente. E otimismo também é ser precavido. A quinta característica, essas pessoas estão dispostas a manter focadas e atentas, ou seja, focadas e antenadas. Vou ler um pouquinho aqui. Não somos mestres nós, somos mestres da distração.
Não é verdade? Principalmente nesse tempo. Às vezes deveríamos estar estudando mais a palavra, orando mais, nos preparando mais. Às vezes estamos achando que o mundo vai acabar em Netflix ou coisa parecida. Não que isso seja mal, é bom também, mas temos que dosar a quantidade disso aí. Mas tudo bem, TV, celular, comer em excesso, alguns abusos de drogas, principalmente drogas chamadas lícitas como cigarro, álcool, comportamento, fofoca, ou seja, nós todos reagimos de forma diferente às distrações, como também ao estresse e ao trauma. Uns desligam e outros respondem, sei lá, diretamente, da forma imediata e assim. Então, em algum ponto, no meio dessas abordagens, está o foco, está o equilíbrio e a atenção plena. O foco, o equilíbrio. Nem é o Deus dará, nem o desespero e nem ficar deitado em berço esplêndido. Em algum lugar está o foco, o meio é o equilíbrio de tudo. Ou seja, isso é extremamente difícil às vezes de encontrar, mas é necessário, e aquelas pessoas que são mais focadas, mais antenadas, mais atentas, vão usar a sua autorresiliência para encontrar uma solução para essa situação difícil que estamos passando. A sexta característica das pessoas resilientes, e o cristão precisa ser resiliente, o cristão não pode ser fraco, tem que orar e buscar ou declarar a fraqueza para Deus. Deus, estou fraco, a palavra diz que quando eu estou fraco eu estou forte, venha comigo e eu quero ir, me ajude a não errar e vamos que vamos. Então, essas pessoas consideram todas as possibilidades. Elas perguntam a si mesmas, quais as partes da história do que está acontecendo elas podem mudar? Tem coisa que não dá para mudar e tem coisa que dá para mudar. Qual parte dessa situação eu posso encarar de forma diferente? Qual é o aprendizado? Qual a lição, novamente eu pergunto, que podemos tirar dessa situação? Esse tipo de indagação ajuda a manter uma compreensão realista da situação a que nós estamos vivendo. Interpretar de uma forma mais colorida, não é preto e branco ou muito fantasiosa, mas num prisma mais equilibrado e considerar, analisar, escrever num papel aí as possibilidades para o dia de amanhã. As nossas interpretações da vida, queridos, mudam de acordo com nós crescemos e amadurecemos. E uma coisa que eu digo sempre, não ouse, não se deixe passar por uma crise, quer seja financeira, desemprego, saúde, doença, relacionamento, sem aprender algo e sair disso para melhor. É como um bom time de futebol que aí numa final leva uma derrota ou durante a caminhada e aprende com aquilo. Assim é conosco. A vida nos ensina, Deus nos ensina diariamente. Os espertos, os sábios, os resilientes aprendem com o erro e vão para frente, né? Sabemos que a interpretação de hoje pode mudar amanhã, mas isso nos dá uma esperança. Vamos tomar uma decisão, fazer alguns projetos, se mudar a situação amanhã, qual eu posso empregar, esse ou aquele, ou seja, o resiliente considera todas as possibilidades. E uma outra coisa muito importante é a sétima qualidade da pessoa resiliente. Elas são compassivas. Compassivas. Pessoas com alto grau de resiliência sabem que todos merecem amor, respeito e boa vontade, principalmente se declaramos que somos cristãos, convertidos, nascidos de novo, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, obedientes a Deus. Nós temos que ser compassivos. É hora de também oferecer ajuda, oferecer amor, não ficar aí condenando aquele que precisa trabalhar e condenando aquele que tem que ficar em casa porque foi dispensado do trabalho, porque tem uma doença, porque tem uma idade, ou seja, está no grau de risco. É hora de sermos compassivos. Amor, respeito e boa vontade para com o próximo, até para com os nossos governantes. Fazer o máximo que pudermos para que possamos sair deste buraco. Ou seja, mas também não murmurar, não reclamar tanto, não é bom, não está fácil para ninguém, sei lá se alguém está tendo alguma espécie de lucro sobre isso, alguns até de forma desonesta, mas isso um dia irão prestar contas.
Eu quero citar aqui Gálatas 6:9, que para esse item, essa qualidade do resiliente quer ser compassível. Gálatas 6:9 está escrito assim, queridos: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Mas um resiliente não vai desfalecer, não é verdade? Se estivermos desfalecidos com essa palavra que Deus nos traz de resiliência, de motivação, não vamos desfalecer e vamos caminhar à frente. Mais 3 características para completar. Elas perdoam. 8ª característica, elas perdoam. É praticamente sinônimo de ser compassivo. Quer se trate de perdoar a si mesmo por algum erro cometido durante esse processo. Poxa, eu não guardei dinheiro. Eu não fui precavido, minha esposa, meu filho gastou demais, meu marido gastou demais, você não poupou, eu queria poupar, não queria comprar, não queria vender, não importa. Não é momento disso, é momento de tirarmos a lição dos erros, perdoar a si mesmo, perdoar o próximo e ser capaz de deixar mágoas para trás, seguir em frente. Isso é uma verdadeira característica de uma pessoa resiliente. Voltar ao estado natural, aliás, ainda melhor daquilo que estava. Quando essas pessoas deixam de perder tempo ruminando sobre brigas, rixas, queixas, murmuração, negativismo do passado, porquê disso, porquê daquilo, elas se lembram pelo que são gratas pelo dia de hoje. Por estar vivo, por ter um teto, por ter um amor de alguém, por ter um alimento, por ter um emprego, por ter oportunidade de aprender e assim por diante. Agem com a consciência mais limpa e mais tranquila. Essa é a 8ª característica. E a 9ª característica, elas têm, se numa característica anterior elas avaliam as possibilidades, aqui a característica, elas têm um senso de propósito. É muito importante o senso de propósito na vida do homem, na vida da mulher, desde do adolescente, do jovem que sonha, que estuda, um casal em constituir família, uma pessoa de idade avançada, ela tem que ter o senso de propósito. Deus não nos criou sem senso de propósito, mas alguns perdem esse senso de propósito, ou nem sequer conhecem esse senso de propósito. Mas Deus está nos trazendo a lembrança hoje, o senso de propósito. É assim, ó, pessoas resilientes têm um senso de propósito que as ajuda a analisar a situação e dar os passos seguintes. Analisar, dar os passos seguintes. Oh, mas isso atrapalhou o meu propósito? O que eu tenho que fazer a mais ou diferente para atingir o meu propósito, o meu sonho, aquele propósito que Deus já falou para mim, quer seja o chamado ministerial ou na área profissional, seja lá o que for, relacional, não importa, né? Isso deriva de um conjunto de valores particulares de cada um de nós, de cada indivíduo. Mas, em geral, quando sabem realmente o que é importante, Deus, família, saúde, fé, né? Carreira, dinheiro, qualquer outra coisa, o senso de propósito, Então, queridos, é isso que Deus está falando para nós. Pessoas resilientes priorizam o aspecto da vida que necessita de atenção imediata. Prioriza, o que eu tenho que ter atenção imediata? Qual é o item? Vou apontar isso aqui. É aqui que eu vou primeiro, por esse caminho que eu vou primeiro. Elas têm objetivos bem definidos. Agem de forma significativa, contributiva para conquistar esses objetivos. Mas lembre-se, nunca passar sobre os outros. Nunca enganar, nem que sejam as leis, o governo, os impostos que temos, porque isso não tem a anuência de Deus. Nunca passar o empregado, um patrão, um concorrente, de forma nenhuma, se quisermos dar a volta por cima. Deus está nos mostrando hoje, motivando a sermos resilientes para o bem. Há muitas pessoas que fazem muito sucesso, são muito resilientes, mas não tem nada a ver com Deus. Então, o caminho não é por aí, pelo menos não daquele que teme a Deus e um dia quer morar no céu eternamente. E para completar, a 10ª qualidade da pessoa resiliente, ela deveria estar em primeiro lugar, mas eu deixei por último para que
que eu possa chamar mais atenção de você acerca dessa característica, é ter fé. Ter fé em Deus, ter fé na palavra de Deus, ter fé naquilo que Deus diz, o que Deus está dizendo através de mim agora, que estou sendo apenas um instrumento de Deus. E certamente eu gostaria de lembrar que já compartilhei esse tema, essa mesma palavra, de uma forma bastante parecida em áudio, mas agora fazendo em vídeo eu concluí, eu entendi, Deus me fez entender que deveria fazer desta forma. Então ela está tratando comigo também em todas as áreas que eu estou comentando aqui. Geralmente ela trata primeiro conosco. Então, queridos, fé, ter fé em Deus. No Deus integral, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos três, mas somente nos três, obviamente. E daí sim, vem a nossa fé, vem a palavra de Deus, vem as amizades, vem o posicionamento, vem as possibilidades, vem o senso de propósito, vem o up, que aproveitando mais algumas passagens bíblicas que diz assim, ó. O que Deus completa, que Deus diz para nós hoje? Agora! Deus diz assim, queridos, ó. Josué 1,9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Se tivermos essas características de uma pessoa resiliente, senso em, até agora aqui, não mandei eu, esforça-te, bom ânimo, porque eu vou contigo para onde quer que fores. Josué 1,9. Deus falou isso para Josué e sabemos a história. Salmo 34:17 diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Caminhando, compreendendo a palavra de Deus. Salmo 42:11. Você que está meio acabrunhado, meio abatido, meio abatida, com essa situação toda, e em boa parte de nós estamos, se não a maioria. Mas Deus nos diz, por que está abatida a minha alma? O salmista dizendo com sua alma, lutando consigo mesmo. Por que está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. O qual é a salvação da minha face? O meu Deus. Queridos, é a palavra que Deus nos tem hoje. Espiritual e motivacional. Não tem faltado palavra de toda a natureza. Eu tenho compartilhado outras palavras também, de salvação, de crescimento, de santificação, de obediência. Releia ela novamente. Compartilhe, rumine isso e aplica, faça uma autoanálise. O que eu posso fazer melhor, que caminho melhor eu posso tomar diante da circunstância, diante da situação. Onde eu quero estar daqui a 30 dias, quando 30 dias após acabar a pandemia, até dezembro, quais são os meus planos, os meus sensos de propósito daqui a um ano, no final do ano de 2020, onde eu quero estar. Aproveitar as oportunidades que surgirão também. Mas lembre-se, repetindo, tudo no padrão de Deus, na anuência de Deus, conforme a palavra de Deus. Amém, queridos? O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Isto é Números 6, 24, 25 e 26. Um grande abraço, Deus te abençoe. Inscreva neste canal, compartilhe, divulgue, dê um like, isso é ferramenta de evangelização. Deus te abençoe.